Nesse vídeo, nós vamos preparar os comentários e respostas do estudo 49 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 10 a 16 de fevereiro. Fazendo um breve comunicado, caso vocês queiram passar toda essa preparação para os seus dispositivos, acessem nosso site, nosso blog. Lá vocês encontram a resposta-chave, como também a resposta completa dos parágrafos, mais explicativa, mais embasada. Então, fiquem à vontade. Incentivamos também para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário. Quando você comenta, você mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante, é relevante. E, consequentemente, esse vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube. E também, é claro, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, amigos, para que também possam ajudar eles nesta preparação. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. O estudo 49 tem o seguinte tema: o que você precisa fazer para viver para sempre? Tem como base o texto de João, capítulo 6, versículo 40, que diz que todo aquele que reconhece o Filho e exerce fé nele tem a vida eterna. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? Vamos entender os benefícios que tanto os ungidos como as outras ovelhas podem ter por meio do sacrifício de Jesus. Pergunta do parágrafo 1. O que muitos acham da ideia de viver para sempre? Resposta. Muitas pessoas tentam se alimentar bem e fazer exercícios para se manter saudáveis e viver o máximo possível, mas não esperam viver para sempre. Elas provavelmente acham que isso é impossível ou muito estressante. Pergunta do parágrafo 2. O que João, capítulo 6, diz sobre a vida eterna? Temos aí como base João, capítulo 6, versículos 39 e 40. Resposta. Jesus disse que as pessoas poderiam ser ressuscitadas e viver para sempre. Isso nos dá a certeza de que aqueles que morreram podem ser ressuscitados e que tanto nós como as pessoas que amamos podem ter vida eterna. Pergunta do parágrafo 3. O que Jesus disse em João, capítulo 6, versículo 51? Resposta. Jesus chamou a si mesmo de o pão vivo que desceu do céu. Ele disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Isso significa que a possibilidade de vida eterna, tanto para nós quanto para aqueles que amamos, está em jogo. Primeiro subtítulo do estudo: o que significa pão vivo e minha carne? Pergunta do parágrafo 4. Por que alguns ficaram chocados com as palavras de Jesus? Resposta. Alguns ficaram chocados porque Jesus falou de dar sua carne a favor da vida do mundo. Então, talvez, eles pensaram que Jesus queria que comessem sua carne literal. Pergunta do parágrafo 5. Por que temos certeza que Jesus não quis dizer que as pessoas teriam que beber seu sangue literal? Resposta. Porque nos dias de Noé, Deus proibiu os humanos de comer sangue e Jesus ensinava as pessoas a obedecer às leis de Deus. Portanto, ele nunca pediria que bebessem seu sangue. Ele estava ensinando o que as pessoas precisavam fazer para ter vida eterna. Pergunta do parágrafo 6. Como sabemos que Jesus estava usando uma linguagem simbólica em João capítulo 6, versículo 53? Resposta. Sabemos disso porque Jesus usou também linguagem simbólica quando falou à mulher samaritana sobre beber água que daria vida eterna. Então, da mesma forma, ele não estava dizendo que a multidão em Cafarnaum viveria para sempre se comesse sua carne ou bebesse seu sangue literal. Segundo o subtítulo do estudo, diferenças entre duas ocasiões. Pergunta do parágrafo 7. O que algumas pessoas dizem sobre as palavras de Jesus em João, capítulo 6, versículo 53? Resposta.
Algumas pessoas acham que Jesus estava explicando o que fazer na ceia do Senhor. Afinal, nas duas ocasiões, Jesus usou palavras parecidas. Por isso, elas dizem que todos que assistem à ceia do Senhor deveriam comer o pão e beber do vinho. Pergunta do parágrafo 8. Quais são algumas diferenças entre essas duas ocasiões? Veja também as imagens. Resposta. Primeira diferença. Onde e quando Jesus falou as palavras de João, capítulo 6, versículos 53 a 56? Na Galileia, no ano 32, antes da primeira ceia do Senhor em Jerusalém. Segunda diferença. Para quem ele falou essas palavras? Para pessoas interessadas mais em comida do que em aprender sobre Jeová e seu reino, diferente dos 11 apóstolos fiéis na ceia do Senhor. Portanto, em João capítulo 6, versículo 53, Jesus não estava explicando o que aconteceria na ceia do Senhor. E este conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 8 mostra na primeira imagem Jesus falando com uma multidão. Alguns estão reclamando e outros estão chocados com o que Jesus disse. Na segunda, Jesus realiza a ceia do Senhor com seus apóstolos fiéis. A legenda diz: o capítulo 6 do Evangelho de João fala sobre o que Jesus disse para uma multidão de judeus na Galileia, à esquerda. Um ano depois, ele falou para um pequeno grupo de discípulos em Jerusalém, à direita. Terceiro e último subtítulo do estudo: o que as palavras de Jesus significam para você? Pergunta do parágrafo 9. A quem se aplica o que Jesus disse durante a ceia do Senhor? Resposta. Durante a ceia do Senhor, Jesus explicou que o pão representava o seu corpo e o vinho significava o sangue do pacto. Esse pacto é feito entre Jeová e a casa de Israel, ou seja, com aqueles que vão reinar com Jesus no reino de Deus. Naquela ocasião, os apóstolos não entenderam todos esses detalhes, mas logo eles seriam ungidos com o Espírito Santo e fariam parte desse novo pacto, tendo um lugar no céu junto com Jesus. Pergunta do parágrafo 10. Qual é outra diferença entre o que Jesus disse durante a ceia do Senhor e o que ele disse na Galileia? Veja também a imagem. Resposta. O que Jesus disse durante a ceia do Senhor se aplica ao pequeno rebanho, ou seja, os apóstolos e outros que mais à frente também vão fazer parte desse grupo e receber um lugar no céu junto com Jesus. Já o que ele disse na Galileia se aplica a um grande número de pessoas. E esta imagem, relacionada ao parágrafo 10, mostra um irmão comendo do pão durante a ceia do Senhor. A legenda diz: aqueles que comem do pão e bebem do vinho fazem parte de um pequeno grupo, mas todo aquele que exerce fé em Jesus Cristo pode ganhar vida eterna. Pergunta do parágrafo 11. O que mostra que na Galileia Jesus estava falando de uma bênção que todos poderiam ter? Resposta. Na Galileia, Jesus estava tentando ajudar as pessoas a entender que havia algo muito mais importante do que comida, algo que daria a elas vida eterna. Ele disse que quem morresse poderia ser ressuscitado no último dia e viver para sempre, ou seja, isso era uma bênção que todas as pessoas poderiam ter. Pergunta do parágrafo 12. O que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Resposta. Para ganhar a vida eterna é necessário ter fé em Jesus. Não basta apenas crer e aceitá-lo como Salvador. É preciso continuar a segui-lo e obedecer a tudo que ele ensinou. Pergunta do parágrafo 13. O que é necessário para ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Resposta. Diferente daquela multidão do passado que só queria curas milagrosas, comida de graça e ensinamentos que agradassem aos seus ouvidos, ser um verdadeiro discípulo de Jesus requer muito mais do que isso. É necessário escutar e obedecer a tudo o que Jesus ensinou. Pergunta do parágrafo 14. O que precisamos fazer para nos beneficiar do sacrifício de Jesus? Resposta. Para nos beneficiar do sacrifício de Jesus e viver para sempre, precisamos ter fé nessa verdade e exercer fé no resgate. Pergunta dos parágrafos 15 e 16. Que coisas importantes aprendemos em João capítulo 6? Resposta. João capítulo 6 nos ensina que Jesus ama muito as pessoas. Observamos que na Galiléia Jesus curou os doentes, ensinou sobre o reino e forneceu o alimento necessário. Acima de tudo, Jesus ensinou que ele é o pão da vida.
Então, mesmo aqueles que não participam da ceia do Senhor se beneficiam do corpo e do sangue de Jesus por terem fé no sacrifício dele. Por outro lado, aqueles que comem do pão e bebem do vinho mostra que faz parte do novo pacto e tem a esperança de governar no reino celestial. Então, em resumo, não importa se somos ungidos ou das outras ovelhas, para ganharmos a vida eterna, todos devemos ter uma forte fé no resgate de Jesus. Muito bem, queridos irmãos. Então agora vamos fazer uma recapitulação do estudo. Qual é a sua resposta? Primeira pergunta de recapitulação. O que devemos fazer para viver para sempre? E a resposta, eu fiz um resumo do parágrafo 12. Para ganhar a vida eterna e viver para sempre, é necessário ter fé em Jesus. Observamos no texto de João, capítulo 6, versículo 51, que Jesus ensina que ele é o pão vivo que desceu do céu e que aqueles que acreditam nele podem ter vida eterna. Ou seja, isso significa que devemos não apenas crer em Jesus, mas também segui-lo e obedecer aos seus ensinamentos. E aí, para dar mais embasamento e peso para a resposta, eu coloquei como base o próprio texto de João, capítulo 6, versículo 51. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. Quais são algumas diferenças entre o que Jesus disse no ano 32, registrado em João capítulo 6, e no ano 33, durante a ceia do Senhor? E a resposta eu fiz um resumo do parágrafo 8. Primeira diferença: ano e local. No ano 32, Jesus falou na Galiléia. No ano 33, ele falou em Jerusalém. Segunda diferença: tipo de pessoas. No ano 32, ele falou a uma multidão de pessoas interessadas em comida. No ano 33, ele falou a seus apóstolos fiéis. Terceira diferença: objetivo. No ano 32, ele usou uma linguagem simbólica para ensinar sobre a fé e a vida eterna. Já no ano 33, ele instituiu um novo pacto com aqueles que reinariam com ele no reino de Deus. E aí, para dar embasamento a esta resposta, eu coloquei como base os textos de João, capítulo 6, versículos 53 a 56, João, capítulo 6, versículo 26 e Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 25. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo. Mesmo não comendo do pão ou bebendo do vinho na ceia do Senhor, que esperança maravilhosa as outras ovelhas têm? E a resposta, eu fiz um resumo do parágrafo 16. Mesmo não comendo do pão ou bebendo do vinho, eles ainda assim se beneficiam do corpo e do sangue de Jesus Cristo, porque se tiverem fé no sacrifício de Jesus e em tudo o que ele torna possível, eles vão ganhar a vida eterna. E aí, para dar embasamento e peso, eu coloquei o próprio texto de João, capítulo 6, versículo 53. Olha só, queridos irmãos, quantas lições, né, podemos tirar de apenas um capítulo da Bíblia. No caso aí, João, capítulo 6. Realmente mais um estudo muito instrutivo, apropriado e encorajador. Obrigado pela sua atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos de coração que essas respostas possam ser de ajuda aí na sua preparação, tanto a sua como a de seus familiares, e que você consiga entender bem este estudo. Lembrando que esse fim de semana teremos a visita de alguns representantes da sede mundial, então provavelmente esse estudo vai ser feito por vídeo, de maneira resumida, mas se caso o irmão fazer aí na sua congregação, por perguntas e respostas, fiquem à vontade para dar seus excelentes comentários e assim encorajar outros irmãos aí na sua congregação. Lembrando aqueles que não são inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário. Se caso desejar passar toda esta preparação para seus dispositivos eletrônicos, acessem lá o nosso site, nosso blog. De maneira prática e fácil, vocês vão conseguir passar tanto as respostas-chave do estudo, como também aquelas respostas mais elaboradas, mais explicativas, para aqueles que gostam de dar comentários mais abrangentes, mais pesquisados. Fiquem à vontade. Compartilhe esse nosso site com outras pessoas, familiares, também nossos vídeos, e se ainda possível, como forma de gratidão a todo esse trabalho que fazemos aqui todas as semanas, clique na opção Seja Membro do nosso canal ou na Valeu Demais. Essas duas opções, além de ajudar o nosso canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas, consequentemente mais irmãos que também precisam dessa ajuda. Um excelente fim de semana para vocês, com a reunião especial. Vocês possam também tirar bastante proveito lá e serem encorajados. E até mais nos próximos vídeos.